Muito boa noite para você que está ligado aqui no canal Aqui Futebol. Seja muito bem-vindo ao canal. Desde já peço seu like, sua inscrição, tá? O canal é recém-criado, então qualquer ajuda que vocês virem dar aqui pra gente, se inscrever no canal, dar like e aí também comentar. Qualquer ajuda que vocês der aqui pra gente, principalmente nessas coisas básicas, né, de crescimento do canal, né, de engajamento, vai ajudar muito, Então, gente, desde já peço essa ajuda de vocês. E, gente, vamos falar de uma coisa que todo mundo pensou o contrário. Eu não ia gravar vídeo hoje, não ia, justamente por causa do que eu pensei e também acredito que todo mundo pensou também. O que todo mundo pensou? A Argentina vai passar fácil de Cabo Verde, vai destroçar Cabo Verde. E também tem um vídeo aqui no canal que eu falo do chaveamento dos grupos, né? E eu fiz até uma brincadeira. Se a Argentina não meter 3 gols em Cabo Verde, é para ir embora da Copa. E não é que meteu 3 gols, mas foi 3 gols chorado. 3 gols chorado. E não 3 gols chorado, tipo, no seguinte sentido. A bola chorou para entrar. A Argentina criou chances e não fez gol. Pra ser sincero com vocês, eu faltei sim respeito com Cabo Verde. Eu pensei que, por mais que Cabo Verde tenha feito uma grande fase de grupos, empatando com Espanha, empatando com a Arábia Saudita, empatando com o Uruguai, por mais que isso tenha ocorrido, Cabo Verde mostrou futebol nessa Copa do Mundo. Mostrou entrosamento, mostrou tática, coisa que a gente não tá vendo em muitas seleções grandes que estão entrando nessa Copa como favorita. A Cabo Verde pegou hoje a seleção da Argentina e vendeu caro a classificação. Se fosse para a Argentina passar, como passou, beleza. Só que teria que enfrentar uma guerra praticamente. Teria que ter um parto para conseguir a sua classificação. E foi o que ocorreu. Cabo Verde não ficou tímido da Argentina, não teve timidez. Os jogadores de Cabo Verde eles não tremeram as pernas, eles não ficaram deslumbrados com o tamanho do jogo. Como assim, o tamanho do jogo? Porque eles estão enfrentando a atual campeã do mundo e também, eu acredito, como esses jogadores de Cabo Verde são muito desconhecidos, apesar de ter bastante jogadores, ou alguns jogadores que jogam na Europa, a maioria deles são desconhecidos, jogam em futebol, em campeonatos de futebol que ter um acesso à Europa é difícil. Quando eles tiveram a oportunidade de ver o Messi, eles ficaram deslumbrados? Acredito que sim, porque a filmagem no final do jogo mostrou o Messi cumprimentando esses caras. Acho que a oportunidade da vida desses caras é, no mínimo, conseguir pegar na mão do Messi, como ocorreu no jogo de hoje, né? Então, tipo assim, por mais que eles estivessem enfrentando o Lionel Messi, um grande gênio do futebol brasileiro, do futebol mundial, por mais que ele estivesse enfrentando esse grande gênio, eles não ficaram deslumbrados, enfrentaram a Argentina de igual para igual, mostraram um aguerrimento, mostraram vontade, mostraram que vieram para a Copa do Mundo não para passear, mas para mostrar jogo, mostrar futebol. E, cara, eu acredito que muita gente aqui quer ver o mesmo da seleção brasileira, principalmente, que é a seleção que a gente está torcendo, quer ver isso de Portugal, que é uma seleção que eu tô torcendo também, uma segunda seleção, né? Tô torcendo para ir longe, porque eu tô torcendo mesmo para o Brasil ser campeão. Mas se ocorrer uma circunstância de Portugal ir longe, eu vou ficar feliz. E, gente, ignora cachorro. E, então, gente, falando sobre isso em relação ao futebol apresentado de Cabo Verde nessa partida hoje, que para eles é uma história que vou contar para até a 15ª geração, né? Então, na partida de hoje, fez história, no meu ponto de vista. Se foi eliminada, mas, cara, Cabo Verde realmente tem futebol, sim. E eu falo isso porque eu falo isso não só por causa da Copa do Mundo que Cabo Verde vem mostrando. Eu assisti o jogo de Egito e Austrália. Melhor, eu assisti os pênaltis, né? Porque eu cheguei em casa, já tava nos pênaltis. Eu assisti o jogo de Egito e Austrália. Os pênaltis, quer dizer, de Egito e Austrália na TV Globo, deixei a televisão ligada na TV Globo. E acho que foi o Roger Flores que falou, comentando, eu troquei pro SBT depois, mas quando eu tava ali pra entrar na partida ali de Argentina e Cabo Verde, o Roger Flores falou o seguinte: olha, essa seleção aí tá muita gente menosprezando, mas ela vem mostrando futebol. Para ela se classificar para a Copa do Mundo, por mais que hoje em dia, para essa Copa de 2026 especificadamente,
as classificações estão mais fáceis, entre aspas, Cabo Verde se classificou mostrando futebol, eliminando Camarões, que é uma seleção que é figurinha carimbada na Copa do Mundo. É uma seleção que tem tradição em eliminatórias de Copa do Mundo, ou seja, sempre está conseguindo uma classificação. Cabo Verde, para as eliminatórias, mostrou futebol e conseguiu fazer o seu maior feito na história do futebol, que é a classificação, e também chegar na fase de 16 avos e conseguir mostrar um futebol vistoso, um futebol aguerrido desculpa, gente, acabei me emocionando na palavra, mas para atual campeã do mundo, que é a Argentina. Mostrou futebol para atual campeã do mundo. A frase que todo mundo vem usando de algum tempo para cá, que não existe mais bobo no futebol, está, por mais que com o tempo passando, está se mostrando que é uma realidade, porque pô, mano, você vai enfrentar... Eu lembro de uma circunstância que aconteceu em 2023. Hoje o Remo é um time bem entrosado. Mas eu lembro que quando foi em 2023, se eu não me engano, o Corinthians foi enfrentar o Remo em 2023 na Copa do Brasil, perdeu por 2-0 fora, e por sorte conseguiu reverter o placar, né? Não reverter o placar tipo assim, ganhando em Itaquera de 8, 7-0, não. Empatando de 2-0 e levando para os pênaltis. Ou seja, até times que têm uma técnica inferior, estão conseguindo mostrar futebol se tiver um bom acompanhamento, ou seja, uma boa gestão, um bom treinador, né, uma boa estrutura, né, porque os clubes que têm boas estruturas, por exemplo, o Mirassol, times que têm boas estruturas, conseguem ir longe em campeonatos, né? Então, a frase "não existe mais bobo no futebol" está com o tempo passando, está se mostrando ser uma grande realidade. Gente, por hoje é só. O vídeo de hoje é curto mesmo. E também é curto. E também vou fazer um convite para vocês, gente. Um convite. Entra aqui agora na descrição do vídeo. E vai acompanhar a gente lá no Instagram, tá? Como assim vai acompanhar a gente no Instagram? Porque lá no Instagram, o Aqui Futebol é um portal de notícias, tá? Não é só, aqui no YouTube é um canal. Lá no Instagram é um portal de notícias, onde a gente está noticiando tudo que acontece no mundo da bola, né? Vamos falar lá no Instagram, vamos soltar a notícia que o Ancelotti está querendo contar com o Neymar nos 90 minutos no jogo contra a Noruega, tá? Vamos falar da repercussão da classificação de Portugal contra a Croácia no jogo de ontem, tá? E vamos falar de muitas outras transferências que pode acontecer agora na janela do mercado que está aberta no futebol europeu, tá? No futebol europeu e também aqui no futebol brasileiro, né? Os clubes brasileiros estão se aproveitando um pouquinho que tá todo mundo conserva na Copa do Mundo, então pegando essa pausa para se reforçar. Assista os últimos vídeos que a gente lançou aqui no canal, tá? Tá aqui na descrição os últimos vídeos. No último vídeo que a gente gravou aqui no Aqui Futebol, eu falei da repercussão. Melhor, não falei da repercussão, falei do jogo de Portugal e Croácia, onde Portugal também sofreu para conseguir sua classificação, mas foi um jogo histórico na fase de 16 avos, né, também, porque marcou a despedida do Cristiano Ronaldo, ou a possível despedida do Cristiano Ronaldo, né, mas realmente quem se despediu foi o Luka Modric. E, gente, como eu falei, por hoje é só. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua companhia. Desde já, peço o like de vocês, o like, a inscrição. E meus sinceros parabéns a Cabo Verde, que sai dessa Copa do Mundo de 2026 como uma seleção gigante. Parabéns a todos os jogadores, ao Vozinha e o país de Cabo Verde, né, que fez a festa nessa Copa. Gente, um abraço, tamo junto.